Glória a Deus. Esse foi o texto apresentado para a gente na temática, Gênesis 39, do 1 ao 3, certo? E eu quero que você me acompanhe na leitura dessa palavra, como aqui de costume você faz, certo? Se sentado, se de pé, como é o costume e cultura local. Que diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que fazia, glória, o Senhor prosperava em suas mãos, tudo que fazia o Senhor prosperava nas suas. Logrou José mercê perante ele que servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, fizemos essa oração já. Só te peço, Espírito Santo, fique à vontade, ministra como tu queres aqui e glorifica o teu nome, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Amém? Glória a Deus, você pode sentar. Você está feliz, irmão? Amém. Irmão, também, como eu já disse, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou feliz de pregar a palavra, irmão. Estou feliz de estar vivo, né? Eu estou feliz que 2020 acaba logo ali. E eu e a minha casa estamos bem, né? Estamos bem. Você tem uma grande bênção para contar, Tony? Tenho, irmão. Estou vivo, estou crente. E ainda estou queimando. Amém? Eu estava com um amigo meu, Sandro, lembrando de tempos atrás, isso de mais de 12 anos atrás, lembrando no tempo que a gente voltou para Jesus, das coisas que a gente fazia, das coisas que a gente queria fazer, do quanto nosso coração estava ali, sabe, incendiado na presença de Deus. E aí nós lembramos de muitas pessoas que faziam parte também dessa história, dos projetos, estavam na mesma empolgação. Só que o tempo passa, passaram mais de 12 anos, né? Criam-se família, alguns têm filhos, e aí nós olhamos para a vida de tantas pessoas que estavam conosco e caminhavam conosco, e percebemos que a grande maioria, irmão, não está mais tão firme como antes, não está tão intenso como antes, não está amando a Deus tanto como antes. Então eu olhei para ele e disse: rapaz, então ainda nós estamos queimando, porque o tempo passou, eu tenho filho, minha barba está ficando branca já, mas eu ainda estou queimando, irmão. Eu ainda estou queimando, eu tenho uma chama que arde aqui dentro, irmão. Meu coração ainda ama a Deus com tanta intensidade. E ainda quer conhecer Ele com tanta intensidade. Irmão, aprenda uma coisa, irmão. Nunca é tarde para você conhecer mais de Deus. Você nunca conhece tudo. Amém? Às vezes tem gente que participa de um seminário teológico e já se acha bam, 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 conhecimento. Não, irmão. Tu não conhece nada ainda. Jesus fala assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. O propósito da vida eterna, Sandra, é conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que através da igreja, Deus tem se feito conhecido aos principados e potestades, ou seja, os anjos, as hostes celestes, estão conhecendo quem Deus é, através da ação dele na igreja. Amém? E isso é bom demais. Então isso é o motivo da nossa alegria. Eu tenho uma palavra para o teu coração, meu irmão. Alegra-te no Senhor. Como o Senhor diz: alegrei-vos, filha de Sião, e regozijai-vos no Senhor. O profeta Abacuque fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Paulo diz: alegrei-vos no Senhor, talvez eu digo alegrai, regozijai-vos, né? Sentir alegria, felicidade. Eu falo porque eu não conheço você, irmão, mas pode ser que você perdeu tanta coisa esse ano.
Pode ser que tanta coisa saiu do lugar esse ano. E se você respaldar a tua alegria nas coisas, você vai viver uma roda gigante. Enquanto você tem, você está feliz. Quando você perde, você está triste. Se você tem, está feliz. Você perde, está triste. Quando a tua alegria está no Senhor, a alegria no teu coração vai ser constante. Ainda que você perca em alguns momentos, você vai saber que a tua alegria vem do céu. Amém? Essa é a paz que excede todo entendimento. Muita gente não vai nem entender o porquê da tua alegria, porque não conhece o Deus que você serve. Essa é a nossa porção, irmão. Essa é a nossa herança. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração sobre esse texto, nesse tema que nos foi passado. E para quem não conhece, irmão, essa aqui é a história de José. É uma história que eu gosto muito de pregar. Eu acho que todo mundo que prega gosta de pregar sobre José, sobre esse jovem que passou a ser um homem muito bem estabelecido principalmente no seu propósito de vida, no seu destino, naquilo que ele nasceu para ser, ou naquilo que Deus planejou para que ele fosse. Porque, irmão, a ser bem-sucedido, irmão, está de acordo com o propósito pelo qual você foi chamado. Se Deus chamou você para um propósito, e você está caminhando nesse propósito, você está sendo bem-sucedido, porque você está vivendo para cumprir o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Amém? Então, entenda, irmão, que ser bem-sucedido não se mede pelaquilo que vem na tua mão, se mede pela certeza de que está caminhando na vontade de Deus, no propósito de Deus, porque a motivação da nossa vida é cumprir a vontade do Senhor e o propósito do Senhor. Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana, Sandra, e quando ele conversa com a mulher, os discípulos chegam com comida e falam assim: mestre, come. Jesus fala assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos pensam que ele já tinha comido alguma coisa. Aí Jesus, ele vai soltar algo que é poderoso. Ele fala assim: porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo assim, ó, a vontade de Deus para a minha vida está acima da minha necessidade básica de comer e de beber. Ou seja, cumprir essa vontade é que me alimenta. Cumprir essa vontade que me fortalece. Quem está entendendo diz amém? Então vamos lá. José, irmão, ele tem várias características que eu quero pontuar com você aqui, para que essa palavra seja didática, para que você receba do Senhor e para que você também coloque em prática na sua vida. Mas antes de tudo, você tem que entender que a história de José, como eu já disse, é uma história onde você vai ver a intervenção de Deus, a ação de Deus, a soberania de Deus, a permissão de Deus para cumprir um propósito. E às vezes, lendo a palavra, a gente tem que ter a visão clara de que propósito é esse. José saiu de ser um filho de Jacó, mais novo na época, para ir até a maior potência do mundo na época, que era o Egito, e se tornar governador do Egito. É interessante, numa cultura que só tem faraó, não é uma cultura democrática como nossa, numa cultura onde só tem um soberano, e os demais que estão debaixo dessa soberania, Deus levanta um homem que vai ocupar um cargo que na verdade nunca existiu, para governar no lugar do soberano. Então o que é isso, irmão? Olhando por uma perspectiva, você vai dizer, é Deus abençoando José, é Deus levantando José, é Deus honrando José. Eu vou dizer, você está certo, irmão, é porque Deus abençoou José, Deus honrou José, Deus levantou José, mas só que tudo isso tem que ter propósito, tem que ter finalidade. Porque se Deus abençoa José só para dizer, José, olha só como eu te abençoei, irmão, Deus não faz assim. O que Deus faz? Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. O coração do homem, pastor Sandro, um exemplo, ele tem uma vontade, ele tem um sonho, ele tem um propósito. Deus pega o desejo do coração do pastor Sandro
encaixa no propósito dele e joga na realidade. Exemplo bíblico, Ana queria um filho, sim ou não? Era estéril, queria um filho. Deus queria gerar um avivamento em Israel. Precisava de alguém que fosse exemplo, que ouvisse a voz dele, que tivesse visão de Deus, que fosse sacerdote para o povo e que fosse profeta para o povo. Então o que é que Deus faz? Eu preciso de um sacerdote, de um profeta, ela precisa de um filho. Então tudo bem, eu pego o desejo dela e junto com o meu propósito e dou para ela um Samuel. Ou seja, eu estou dando para ela um filho, mas ela está cumprindo a minha vontade de levantar um profeta. Você entendeu? Então Deus dá para Ana um filho e Ana cumpre a vontade de Deus de entregar para ele um sacerdote e um profeta. Aqui você consegue entender como funcionam as coisas no sentido espiritual. Deus pega vontades e desejos, alinha com propósitos e cumpre realidades. Eu vou repetir, Deus pega vontades e desejos, alinha com propósitos eternos e cumpre realidade. Ou seja, aquilo que você quer, ou toda ação que você espera que Deus faça na sua vida, tem que ter um propósito. Porque se não tiver um propósito alinhado com o coração de Deus, é o que Tiago fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E pedir mal não está ali de acordo com uma oração bem feita, não. E sim com o propósito daquilo que você está pedindo. Você entende? Vocês pedem mal porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Ou seja, irmão, o que Deus colocou na tua mão tem um propósito. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do nome do Senhor. Deus te dá um trabalho para a glória do nome dEle. Deus te dá uma empresa para a glória do nome dEle. Você entende? Ei, aprenda uma coisa, irmão. Deus te dá até um casamento para a glória do nome dEle. Deus te faz prosperar para a glória do nome dEle. Se no fim não glorifica a Deus, meu irmão, não está valendo a pena aquilo que chegou na tua mão. Você está entendendo? Dois propósitos são claros, irmãos. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, cooperar com a sua obra. Porque tem coisas que Deus dá, que são sementes, para que você coopere com algo. Amém? E José, ele navega nesses dois propósitos. Glorificar a Deus e cumprir um propósito. Sabe por quê, irmão? Porque quando José é levantado no Egito, presta atenção aqui, passa-se 7 anos de fartura e depois segue-se 7 anos de fome. Acontece que a família dele não sabia que aqueles 7 anos de bênção iriam ser precedidos por 7 anos de escassez. Você está comigo? Diz amém? A casa dele não sabia. Jacó e os seus irmãos não sabiam que depois de 7 anos ia vir 7 anos de escassez. Mas José já sabia. Então, quando passa o tempo bom na casa de Jacó, na região de Jacó, chega o tempo ruim, quando eles vão no Egito, quem está lá no Egito governando? José. Ou seja, Deus levantou José para que a família dele não morresse de fome. Deus levantou José para que a nação de Israel pudesse ter continuidade. Deus levantou José para sustentar um povo que amanhã vai ser o povo poderoso, o povo de Deus, que vai revelar a vontade de Deus, a revelação de Deus que chegou até a gente. Você entende isso? Então por que Deus abençoou José? Porque Deus sabia que lá na frente, quando tudo fosse escasso, ia ter alguém que iria estar no reino, queria estar na posição e queria ser escape para que uma nação e muita gente permanecesse viva. Amém? Então, 2 propósitos: obra de Deus e glorificar a Deus. Então diga comigo, irmão, tudo, mais forte, irmão, tudo o que Deus me der,
o que vir na minha mão, toda a bênção, toda a graça e toda a bondade, tem que cumprir um propósito. Eu vou cumprir esse propósito. Glorificar a Deus e fazer o nome dele ser conhecido. Pode dar um glória aí, irmão? Aleluia! Glorificar a Deus, fazer o nome dele conhecido. Eu fui trabalhar na empresa, eu vou dar um testemunho rápido aqui, Santo, bem rápido. Fui trabalhar na empresa, prestar serviço para um amigo meu. E quando eu estava lá, eu fiquei lá por um tempo, acho que foi menos de um ano, estava só ajudando um amigo. E ele falou assim: Tony, eu preciso de um rapaz bom que me ajude em uma outra área, você conhece? Eu falei: rapaz, eu conheço, eu lembrei, o Espírito Santo trouxe à minha memória um rapaz que foi aluno meu. Eu nem sei onde ele mora, mas eu tinha um telefone e o número dele. E na hora eu senti, Sandro, que era ele o rapaz. Eu falei: eu tenho um menino muito bom, Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o nosso preconceito rouba a gente de ser bênção de Deus para a vida de outras pessoas. Eu falei: eu não sei se você vai gostar. Não se espante, ele é bom, mas foi o que vem no meu coração. Aí chega o meu aluno, cabelo lá em cima, parecendo um Sideshow Bob dos Simpsons, com alargador na orelha, um pince no nariz, tatuado, todo largado. Ele falou: esse aí. Eu falei: esse aí. Ele é bom, o menino é bom. A aparência é meio estranha, mas ele é bom. Irmão, ele começou a trabalhar lá e eu saí de lá. Depois que eu saí, estava trabalhando, o rapaz me ligou, me mandou um WhatsApp e falou assim: Tony, rapaz, ele é bom mesmo, menino bom, está trabalhando bem. Eu falei: glória a Deus, aleluia, cumpri o propósito de abençoar uma vida. Eu pensei que era só isso, irmão, abençoar uma vida. Depois que o tempo passa, irmão, logo no meados desse ano, ele me manda uma mensagem dizendo assim: Tony, tu não sabe o que aconteceu com o rapaz. Ele, não sei como, ele disse que estava passando mal. E porque estava passando mal, mandei ele para casa. Depois recebi a ligação da mãe dele, dizendo que ele apagou, não anda, não fala, não come, não se move. Faz necessidade agora na fralda. Um rapaz que tem menos de 20. E aí ele falou: Tony, vou lá pegar ele. Aí o rapaz foi lá, pegou ele. Mandou uma foto dele, ele na cadeira de rodas, sem conhecer ninguém. O açúcar dele, do nada, subiu para 500, irmãos. Só que ele não tem plano de saúde. Ele falou assim: Tony, eu não vou colocar ele no posto. Eu vou pegar um dinheiro no meu bolso, vou colocar no melhor hospital para que ele consiga sair vivo, porque ele pode morrer. Colocou ele internado no EMEC. Para complicar, esse rapaz lá pegou Covid, mas depois de um tempo, Jesus fez a obra ali, e ele voltou normal. Ele voltou a andar, a falar, tudo normal, irmão, tudo normal, tudo normal. O Espírito Santo falou comigo: se você não indica, você acha que o açúcar ia deixar de subir? Você acha que a família ia colocar ele no EMEC? Você acha que ele ia estar vivo agora? Depois eu dei glória a Deus, falei: glória a Deus, Pai, porque eu fui usado para cumprir o propósito de fazer vida fluir em alguém. Quem está entendendo? Então tudo é para a glória de Deus. Diga: tudo para a glória de Deus. Mas vamos lá. José, irmão, ele tem algumas características que são poderosas e que fizeram José chegar no propósito em que Deus quis que ele chegasse. Porque aprenda uma coisa, irmão: a obra de Deus no ministério da graça é uma obra de cooperação. Uma obra de cooperação onde nem sempre a soberania de Deus age só. Onde na grande maioria das vezes a soberania de Deus age alinhado com a resposta nossa. Ou seja, muitas coisas, ainda que seja a vontade de Deus, se não for alinhado com a atitude e ações nossas, você não passa a viver. Eu lembro que quando Eliseu chegou para o rei Jeorão, acho que foi, e falou assim: Jeorão, atira a flecha para a janela. Jeorão atirou a flecha para a janela. E depois ele falou assim: Jeorão, fere a terra.
Porque assim como você fere a terra, você ferirá os sírios. Aí o rei foi lá e feriu poucas vezes. E o profeta fala assim: você feriu poucas vezes? Era para você ferir mais, com mais vontade, e assim você venceria o inimigo até acabar com eles. Porque você não fez isso. Você vai vencer, mas não vai consumir eles todos. Ou seja, existe uma cooperação nossa. Existem algumas características, irmãos, de José que são poderosas e que são bem vivas para que nós aprendamos para viver com Deus, cumprindo o propósito e também, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. No propósito, tem uma rebarba boa que sobra para a gente. Era para tu dar glória, né, irmão? No propósito, tem uma rebarba boa que sobra para a gente, irmão. Tem alguns mimos bons que vêm na nossa mão. Irmão, eu já vivi muitas vezes, Sandro, que eu estou ali em um propósito e falo assim: como eu queria comer um churrasco. Aí o Senhor fala assim: você cuida do que é meu, eu cuido de você. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concebe o que deseja de teu coração. Aí vem um convite, né, irmão, de alguém para o churrasco. Aí às vezes alguém fala assim: Tony, eu senti de trazer algo para você, uma oferta. Eu senti de trazer algumas coisas para você. É Deus que faz, irmão. Mas vamos lá. O que José tem, irmão, de diferencial, que faz com que ele viva esse propósito de Deus na vida dele? A primeira coisa que José tem é algo que é importantíssimo para alguém que quer agradar a Deus. Para alguém que quer viver uma vida que agrada e glorifica a Deus. Quem quer glorificar a Deus e agradar o nome do Senhor? Quem quer viver uma vida que agrade a Deus? Pois é, muita gente quer viver uma vida que agrade a Deus e elas pensam que o Senhor se agrada muito mais que sacrifício de algumas coisas e elas vão atrás disso. Mas a Bíblia coloca algo, irmão, como primeiro passo e critério para agradar a Deus, que é fé. A Bíblia diz que Enoque andou, Hebreus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e alcançou o testemunho de ter agradado a Deus, por isso Deus levou ele para si. E aí o texto vai dizer: porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele exista, e que Ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a primeira característica poderosa que José tem é fé. Diga comigo, fé. Por que José tem fé, pastor? Porque, irmão, presta atenção. Deus só fala com José 2 vezes. Em 2 sonhos. Ou seja, Deus dá um sonho, a palavra. Deus dá outro sonho, a confirmação. Uma vez falou o Senhor, 2 vezes eu ouvi. E só nisso. Você não vê na Bíblia, irmão, Deus falando com José outro momento. Você não vê Deus levantando um profeta para dizer: filho, eu estou contigo. Você não vê, irmão, uma intervenção de mais um sonho, de mais uma visão. Você não vê. Mas você vê um jovem constante, fiel, crendo naquilo que Deus deu para ele. Você está entendendo? A primeira coisa que Deus quer para que você viva propósitos grandes na sua vida é fé. É não andar pelo aquilo que você vê, mas andar segundo o decreto de Deus que foi revelado a você, através de um sonho, de uma palavra, de um ato profético, de algo que Deus falou contigo. Quem está me entendendo diz amém? Amém. A nossa geração hoje é muito fraca de fé, Sandro. É muito rasa em fé. As pessoas querem se calçar mais e mais em confirmações. Mas só que José, irmão, é assim. Ele escutou a palavra e ele recebeu o sonho e ele foi de acordo com o sonho que Deus deu a ele. Na certeza que Deus iria fazer. Amados, quer viver algo poderoso de Deus? Comece a desenvolver a tua fé. Comece a viver por fé. Eu escutei uma palavra de uma música que diz que a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. Então essa música mostra uma revelação poderosa. Que primeiro, fé não é sentimento, é certeza.
Fé também não é comprovação de coisas que você viu, não. É a certeza daquilo que você não viu e a convicção de coisas de fato que não existe ainda. Isso é fé. Então, José tem sonho, ele conta o sonho e ele crê que aquilo que Deus falou com ele é uma verdade, que vai acontecer na vida dele. Olha para alguém com todo respeito, carinho, é só didática, e fala com ele profeticamente: tenha fé. Parece bem simples essa palavra, mas diga para ele, irmão, tenha fé. A Bíblia diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, e se nós chegarmos nesse nível, Deus diz que nós iremos ter poder para mudar coisas da terra. Irmão, o pecado entristece o Espírito Santo, mas a falta de fé faz Jesus sofrer. Você sabia disso? Porque Jesus fala assim: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? Sempre que Jesus se depara com falta de fé, ele mostra um nível de decepção. Quando Pedro afunda, ele fala assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Então, primeira coisa, Deus espera que você tenha fé. Amém? Diga: eu preciso ter fé. Irmão, é a fé daquele homem que fala assim: mestre, nem precisa ir na minha casa. Manda só uma palavra que eu sei que meu servo vai ser curado. É a fé daquela mulher que fala assim: minha filha está endemoniada. E Jesus responde: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher responde: não preciso do pão inteiro, porque os cachorros comem apenas da migalha que cai da mesa. Jesus, eu creio tanto no teu poder, que apenas uma migalha do teu poder é poderoso para suprir aquilo que eu preciso. E isso foi o que a mulher disse: eu não preciso de tudo do Senhor, me dá sua rebarba, me dá sua sobra, deixa só respingar na minha vida, que isso já muda tudo. Você está precisando de que mais para crer no que Deus pode fazer na tua vida, irmão? Pega a palavra, abraça a palavra e fala assim: Senhor, só isso é bastante para mudar toda a minha história. Eu vejo tanta coisa na minha vida, eu vejo tanto diagnóstico, mas só, irmão, só um respingo da tua glória. Oh, glória a Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Oh, aleluia, só isso é o bastante, Jesus. Só isso é bastante, amém? Vamos lá, senão não acaba a minha mensagem de hoje. Então José teve fé. José vai caminhando com fé. Irmão, caminhar com fé é entender que a tua vida está na mão de Deus e não na mão dos homens. Eu vou repetir: a tua vida está na mão de Deus e não na mão dos homens. Na perspectiva natural, você vai dizer: não, a mão dos homens está fazendo algo comigo. Mas quem tem fé sabe que acima da mão dos homens está a mão de Deus direcionando. Porque quando Ele quer, Ele manda até no diabo. Quando Ele quer, Ele manda na natureza. Quando Ele quer, Ele manda em político. Quando Ele quer, Ele manda em dono de empresa. Quando Ele quer, Ele manda em pai, Ele manda em mãe, Ele manda em filho. Ele manda em marido, Ele manda em amigo. Quando Ele quer, irmão, Ele pega a mão do homem e diz: trabalha para a minha vontade. Por que eu digo isso, irmão? Porque a mão dos irmãos de José colocaram ele no poço. Mas a mão de Deus pegou a mão dos irmãos de José e colocou José no poço. Enquanto os irmãos de José estão colocando ele no poço, na cisterna, dizendo: vamos ver em que acaba o sonho, eu imagino Deus no céu dizendo: pega ele, coloca aí, porque vocês vão ver onde eu vou começar o sonho na vida de José. Você está entendendo, irmão? Então, acima da perspectiva das pessoas, existe uma ação soberana de Deus guiando a nossa vida. E essa ação guia José até a casa de Potifar. Irmão, Deus quer dizer uma coisa para você, do coração de Deus para o teu coração, irmão. Tome muito cuidado com as melhoras e com os crescimentos que você passa a viver,
Porque nem todo crescimento que você vai viver é um crescimento estabelecido. Muito crescimento é crescimento temporal, ou seja, é nuvem, é para você pegar experiência, é para você pegar visão, é para você ter entendimento, é para cumprir um propósito, é para amadurecer você em alguma coisa. Quem está entendendo, diz amém? Porque na casa de Potifar, Deus levantou José, Deus abençoou José. A casa do homem, quem mandava era José. Mas só que chega uma hora que José tem que decidir entre estar ali honrado e ser tentado dia após dia por uma mulher que diz: deita-te comigo, José. E aqui tem a segunda característica poderosa de José: fidelidade. Tem coisas que Deus tira de você. Tem coisas que Deus espera que você entregue a Ele. Eu vou repetir. Tem coisas que é Deus que tira de você. Tem coisas que Ele espera que você entregue a Ele. Na casa de Potifar, José tinha que tomar uma decisão: ou eu fico fiel a Deus e assumo um BO aqui dentro, ou eu agrado essa mulher e quem sabe a bênção vai ser maior. Você está entendendo? Irmão, fidelidade é o que faz muita gente saltar do nível que está para o nível que Deus quer que ela esteja. Eu vou repetir: fidelidade é o que faz muita gente saltar do nível que ela está para o nível que Deus quer que ela esteja. Tem muita gente vivendo num nível pensando: não, é bênção, é glória, aleluia. Irmão, Deus quer mais para você. Mas o pouco que Ele coloca na tua mão é só para saber se você está habilitado para receber muito. Ou seja, casa de Potifar era um teste para saber se José vai ser fiel para receber o Egito inteiro. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quem está entendendo? Então diga comigo: fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade a pessoas, fidelidade à sua palavra, fidelidade ao seu caráter, fidelidade à sua família. Quem está entendendo diz amém? José é fiel, irmão. E tem uma coisa hoje que muita gente está esquecendo. Tem muita gente que quer bênção, mas esquece que ser fiel a Deus. Irmão, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. O Senhor, Ele prova o coração do homem para saber se o homem é fiel. Ele fez isso com Abraão. É isso que Jesus espera da igreja. Porque Ele fala assim, ó: seja fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Ou seja, Jesus está dizendo para a igreja: minha igreja, viva fidelidade. Viva a fidelidade que você vai ter governo. Viva a fidelidade que você vai ter a coroa. Viva a fidelidade que você vai ver aquilo que eu tenho para dar para você. Sabe qual é o porém, irmão? Porém que tem muita gente que se envaidece com bênção, se envaidece com conquistas, se envaidece com aquilo que Deus já deu, com a posição que chegou. Mas não é não, irmão. Fica em paz. Esteja até à disposição de perder, mas para ser fiel a Deus. Isso é entregar a Deus e dizer: Deus, eu quero ser fiel ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. Diga: eu preciso ser fiel. Tem uma música aqui de Anderson Freire, eu acho, que diz assim: até diante da morte eu prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração, mas exclusivo é o meu coração. Mas vamos lá: até diante da morte ser fiel. Mas, irmão, fidelidade é uma escada, onde começa com degraus pequenos. Ou seja, antes de você ser fiel a Deus, com a arma na têmpora, e alguém dizendo assim: nega Jesus ou morre, você vai ser fiel a Deus quando o teu troco é 5, te dão 10, você fala assim: não, filho, esse 5 é teu, o meu é só 5 aqui. Quando eram para te dar uma coisa, te dão muito mais do que era, por engano, e você diz: não, filho, ó, o que é meu, isso aqui
é teu. Ser fiel, irmão, é fora do olhar das pessoas, continuar falando a mesma coisa que você falaria na presença dela. Ser fiel a Deus é obedecer a palavra dele, é não pecar, é viver santidade, é viver fidelidade ao Senhor em todas as coisas. Quem está comigo ainda diz amém. Aleluia, meu tempo está indo embora, né, Sandro? Glória a Deus. Ah, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Então, primeira característica de José, fé. Segunda, fidelidade. Eu vou deixar outras para outra vez que eu vim pregar aqui. Terceira característica de José, irmão, disponibilidade. Diga comigo, disponibilidade. Como assim disponibilidade, Tony? Entenda, presta atenção. José, ele não tinha o dom de interpretar sonho. Ele tinha sonhos. Amém? Quando ele saiu de casa, ele tinha sonhos que Deus deu. Quando foi que José recebeu o dom de interpretar um sonho? No pior momento da vida dele. A esposa de Potifar acusa José de estupro. José vai preso, e na prisão, no cárcere, no calabouço, tem um padeiro e tem um copeiro que acorda atribulado e triste. Aí José pergunta: vocês estão tristes por quê? Ô irmão, você chegar para alguém que está na prisão e perguntar por que você está triste, é meio estranho. Mas eles falam: porque nós tivemos um sonho. Irmão, o que José faz? José tinha tudo para dizer: rapaz, eu criei no sonho, e o sonho de Deus que eu criei só me levou a ser vendido, a ser escravo, a ser caluniado e agora a ser prisioneiro. Parece que a minha vida é uma sucessão de derrota. Quando está melhorando, piora. Então, eu vou ficar na minha. Não vou fazer mais nada. Não vou abrir minha boca. Sonhou? Sonhou. Amém. José não. José fala assim: ó, me conte o sonho. Porque possa ser que Deus me dê a revelação dos sonhos. Irmão, presta atenção. Quando José falou isso, os homens contaram o sonho. E naquele momento, José recebeu o dom de interpretar sonhos. Deus te dá coisas quando você se mostra disponível. Deus te dá coisas quando você se mostra disponível. E quando Ele está dizendo: ó, agora eu posso ser usado por Deus, agora eu estou disponível para ser usado por Deus, irmãos, Deus pega e dá para ele a chave que vai mudar a vida dele. Eu tenho uma palavra para dizer para você. Sempre esteja disponível para ser usado por Deus onde você estiver. Eu vou repetir: sempre esteja disponível para ser usado por Deus onde você estiver. Vou dar uma segunda palavra: sempre esteja disponível para ser usado por Deus no momento que você estiver vivendo. Ah, Tony, tem dias que quem precisa de oração sou eu. Ah, Tony, tem dias que quem precisa de uma palavra sou eu. Eu não sei se você já passou por isso, mas acontece comigo direto, irmão. No dia que Tony Trindade precisa de uma palavra, eu falo: Deus, fala comigo alguma coisa, que eu preciso escutar a tua voz, Pai. Só o Senhor falar: filho, eu estou aqui. Eu já vou chorar e dar glória a Deus. E o céu se fecha. Mas aparece um crente dizendo assim: pastor, me dá uma palavra. Aí eu falo: meu Deus, quem precisa de palavra é eu. E eu tenho que dar. Aí eu aprendo, irmão, que quando eu me disponibilizo, Deus me usa, mas Deus também sempre guarda uma porção maior para mim. Os discípulos estavam com fome, mas Jesus pergunta: vocês têm o quê? Eles falam: nós só temos 5 pães e 2 peixes, para 12 homens comer. Aí Jesus fala assim: então dá para a multidão. Mas é meu pão, Jesus. Mas só tem pouco. Mas deixa eu usar vocês.
Participa desse milagre. Seja bênção para alguém. E a Bíblia diz que quando eles dão 5 pães e 2 peixes, volta para a mão deles 12 cestos cheios. Porque sempre que você mostra para Deus disponibilidade, Deus mostra para você fidelidade e cuidado. Eu vou repetir, sempre que você mostra disponibilidade para Deus, Deus vai mostrar para você fidelidade e cuidado na sua vida. Aleluia. Fique de pé, eu vou encerrar. Eu vou orar, posso fazer só uma oração? Irmão, fique de pé, por favor. Fique de pé. Depois eu acabo essa palavra. Uma das coisas, irmãos, que era poderosa na vida de José, e que você precisa aprender para viver um 2021 debaixo da bênção do Senhor. Uma vida no extraordinário de Deus. A fé, a fidelidade, a disponibilidade para ser ministrado por Deus e ser usado por Deus. Você também precisa saber guardar teu coração. Irmão, José é uma pessoa que nunca amarga. Ele conta os sonhos, os irmãos não acreditam. Ele conta os sonhos, até o pai repreende ele. Os irmãos pegam ele, jogam no poço, vende ele como escravo, e o cara continua dando o melhor dele. Ele cresce na casa de Potifar, ele é caluniado, ele vai para a prisão, continua dando o melhor dele. Passa 2 anos esquecido na prisão, quando vai para o palácio de Faraó, ele continua dando o melhor dele. Irmão, eu sinto algo do Espírito para falar para algumas pessoas aqui. Tem gente, irmão, que pelo simples fato daquilo que aconteceu na sua casa há muito tempo atrás, você já deixou teu coração amargar, você já virou uma pessoa difícil, triste, pessimista. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai curar tua alma e teu coração. Vai curar toda ferida do passado. Para que você seja como José, irmão. Nos altos e baixos da tua vida, o teu coração continue limpo e em paz. Continue em Deus. Tem gente, irmão, que anda hoje com a carga de decepções. Ah, porque fulano me feriu, porque Beltrano me feriu. Irmão, quando você é assim, você carrega essa pessoa para todo lugar que você vai. O Espírito Santo que Deus manda dizer para você, libera pessoas, irmãos. Desocupa teu coração para viver a presença de Deus na tua vida. Desocupa teu coração para ser cheio do amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Libera, irmão. Libera. Porque se você liberar, irmão, as pessoas não serão pesos que vão te parar. Os traumas não serão pesos que vão te fazer parar em um lugar, não, irmão. Você vai estar sempre caminhando em direção ao propósito. E você vai chegar lá. Você vai chegar no propósito. Por quê, irmão? Porque teu coração não está pesado de coisas, de pessoas, de traumas e de tristezas. Tu não pode chegar nesse próximo ano, irmão, carregando as mesmas mágoas, os mesmos traumas. Ah, Tony, porque me feriram? Ah, Tony, porque eu fui injustiçado? José foi também. José foi traído pela família, injustiçado por pessoas. Mas o coração dele sempre esteve em paz com Deus. E eu quero encerrar fazendo essa oração específica, porque o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, Sandro. Irmão, se teu coração não libera, se você não vive essa paz que José tinha, sabe? Se você não se dispensar de carregar pessoas, situações e traumas, Deus pode até te dar, irmão, te colocar no ápice do propósito, mas mesmo assim, você vai estar cheio de pesos, de feridas e de mágoas. Lá na frente, José tem perdão para liberar. Lá na frente, José não tem mágoa, José não tem amargura. José tem bênção para dizer, eu vou sustentar vocês. Vocês me feriram, vocês me venderam, mas hoje eu sou instrumento de Deus para abençoar a vida de vocês, meus irmãos.
Hoje eu dou mantimento para você, por quê? Porque meu coração está em paz. Eu sou governador, poderia decretar a morte de Potifar, a morte da esposa dele, mas era tudo parte de um propósito. E meu coração está em paz. Eu quero fazer oração por pessoas que precisam dessa paz também. Feche seus olhos. Chore, manaraia, sode, cantarabachô. Ah, oh Espírito Santo de Deus. Remache de cantaramará. Receba uma visita do Espírito Santo aí agora onde você está, irmão. Como rio de água que vai lavando a tua mente, vai lavando a tua alma. Como o bálsamo de Gileade, o azeite que passa sobre a ferida e sara, e cicatriza, e seca. Ei, Jesus, glória a Deus. Choremaia, sede cantarabachô. Remanaia, sode cantarabachô, de marabá. Seja curado em nome de Jesus. Seja transformado na tua natureza, no teu jeito de ser, no teu jeito de tratar as pessoas, no teu jeito de dispensar Deus sobre a vida das pessoas, no teu jeito de ser quem você é na tua casa, na sua família. Em nome de Jesus, eu libero cura agora, em nome de Jesus. Cura de histórias, cura de corações, cura de mente, de temperamentos, agora em nome de Jesus. Ei, muita coisa que foi sequência na vida dos seus familiares vai parar em você e não vai ter mais continuidade, porque a bênção de Deus se estabelece na sua vida. Ah, a sequência do divórcio vai acabar. A sequência das doenças vai acabar, do problema de comportamento vai acabar em nome do temperamento, em nome de Jesus vai acabar. Você vai conseguir dar coisas que você não recebeu da tua casa. Você vai conseguir dar coisas que você não recebeu dos teus pais, da tua mãe, da tua parentela, não. O porquê eu vou conseguir dar o que eu não recebi? Porque hoje o Espírito Santo está te dando. Receba aí graça na sua vida, receba aí a transformação que você precisa, receba aí o agir de Deus que você precisa. Seja visitado pelo poder do Espírito de Deus na sua vida. Ah. Ministra, Jesus. Ministra, Espírito Santo, para que cumpra um propósito, Senhor, para que viva um propósito, para que seja tudo para a tua glória, no nome de Jesus, e para o louvor do teu nome. Quem recebe, crê nessa palavra, diz amém bem forte aí, irmão. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu ano, tua casa, oh, a tua família e a tua parentela. Escreve isso que eu vou te falar, tá? Escreve isso que eu vou te falar. O Senhor hoje quebrou a fonte da cadeia que vinha acompanhando família, acompanhando pais, acompanhando mães, certo? O Senhor está falando aqui não de questão de libertação, mas uma questão de cura mesmo. Cura de mente, cura de natureza, para que a partir de você, irmão, a partir de você, você seja um ponto principal para um nível novo surgir, para coisas novas surgirem na tua casa, na tua descendência e na tua família. Vai alcançar teus filhos, os filhos dos teus filhos, e grande será a bênção de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus.